Olá meninas, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a Kelly, com a Val e vamos para mais um testemunho que nos inspira, mais um testemunho que fale ao seu coração e que o Senhor possa falar através da vida da Kelly, daquilo que ela passou, daquilo que a gente vai compartilhar aqui como bênção. A gente sabe que no meio dos processos, né, onde acontecem tantos traumas, perdas, mas a gente sabe que no processo Deus ele nos molda, nos forja. E então, se você gostar desse testemunho, se ele falar ao seu coração, curta, compartilhe com alguma mulher que precisa ouvir, né? A gente conhece tanta gente, fala com tanta gente, e às vezes se você ouve o testemunho, você vai lembrar para compartilhar com alguém que precisa ouvir. Então, Deus abençoe você. Vamos lá. Queria que a Kelly se apresentasse, falasse um pouquinho dela, da idade, do tempo de conversão. Conta um pouquinho pra gente, Kelly. Eu me chamo Kelly, meu tempo de conversão já tem uns 30 anos. A minha profissão, eu sou podóloga, já faz 27 anos. Tenho uma filha de 27. Tive um primeiro casamento, depois um segundo. O segundo, ele faleceu. E... Essa é a Kelly. Gente, ela é um pouquinho tímida, viu? Eu sou um pouco tímida. Mas já ela se solta, sim, né, Kelly? Sim. Quando eu estava preparando a entrevista da Kelly, um dos versículos que o Senhor me levou a compartilhar aqui, nesse momento do seu testemunho, foi em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 4, e eu queria ler, que fala assim, Deixa eu achar aqui. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. Então, esse trechinho, Estou fazendo nova todas as coisas, reflete muito a vida da Kelly. E eu queria, Kelly, que você contasse um pouquinho pra gente da sua perda, né? Você passou por um primeiro casamento, teve a sua filha, Sim. E aí depois você conhece outra pessoa, você ficou casada há um tempo. 9 anos. 9 anos. E ele veio a falecer. Você passou por um processo de cuidado durante a doença, né? Conta um pouquinho pra gente como que foi isso. Quando eu conheci o Fábio, foi no mundo, na balada, né? E a gente começou a se relacionar, foi muito rápido o envolvimento. 3, 4 meses depois a gente já estava morando junto. E ele tinha um agravante que para mim foi desafiador. Por muitos momentos eu pensei em desistir, porque ele era alcoólatra, né? Mas eu segui firme. Eu estava afastada da igreja, já decidindo me preparar para ter um segundo filho, porque eu tinha vontade e tal. Aí, num período de um atendimento de emergência, eu conheci uma pessoa, que ela era da igreja, e aí tudo começou. E o Fábio, ele era espírita, a família toda, né? E eu sempre respeitei, mas quando a gente se envolveu, no começo a gente teve muita rejeição, né? Assim, de família, porque tirava sarro, porque eu era evangélica, né? Não ia dar certo, que isso, que aquilo. Mas sem saber, porque eu estava no mundo, mas ali já tinha um plano de Deus, né? E a gente caminhou 4 anos assim. Ele nunca se importou de eu ir para a igreja. E aí, num determinado momento que teve um evento na igreja que eu precisava ficar 3 dias fora, ele não gostou, mas mesmo assim eu fui. E eu já fui decidida quando eu voltasse procurar um advogado para me separar, porque naquele dia ele me maltratou bastante. E aí a Mariana pegou e falou assim, não, você vai e depois a gente senta e conversa. Eu falei, tá bom. E nesse encontro que eu tive, foi muito importante. E é o que eu falo, né? Quando
Deus quer fazer a obra, ele faz. Eu imaginava todas as pessoas naquele momento ir me buscar na igreja, menos o Fábio. E o único que foi o Fábio. Foi bêbado, caindo em cima do povo, mas foi. E lá ele aceitou Jesus. E daquele momento, nunca mais ele foi para bar. É claro que teve os momentos de abstinência dele, do alcoolismo, né? Mas a gente foi ali junto, orando, pedindo para Deus, tal. E aí foi. Aí quando a gente estava bem firme mesmo na igreja, abriu a oportunidade de ter uma célula em casa. Foi muito bom naquele momento para ele, que foi fortalecendo mais ele ainda. Só que nesse ano de 2016, a gente começou, no final de 2016, a gente começou a fazer teologia. E o Fábio, ele era enorme e obeso, né? E ali eu acho que já estava manifestando a doença dele, e a gente não sabia. E ele já não conseguia sentar, ficar acomodado na rotina normal dele, né? E aí passou. E num determinado momento da célula, tinha um mês que a gente, todo final de mês a gente fazia confraternização, né? E aí a gente convidou 2 pessoas que, assim, não tinha muito contato comigo, porque eu sempre falo que eu sempre fui antissocial, mesmo quando estava no mundo. A Kelly, pra vocês terem uma ideia, ela fala que, como ela não gosta de gente, não gostava, né, Kelly? Não gostava. Hoje ela ama. Passado. Isso é passado. Ela até arrumou um apartamento que a janela é pro mato, pra não ver gente. Pra não ver gente, só ver macaquinho. E aí, a gente convidou esse casal de pastor, que é vizinho da casa da mãe do Fábio, eles foram. E aí, quando a gente foi agradecer pelo alimento, por aquele momento, ali Deus começou a usar ele, e foi usando ele. E ali, Deus já, através da vida dele, mandou um recado, que eu ia passar por um deserto muito grande. Até então, vocês não sabiam da saúde do Fábio. Até então, tava tudo normal. Tudo assim, a gente imaginava que era porque ele era obeso, né? O Fábio, ele tinha 1,91 m, tinha 160 quilos. Era muito alto. Tanto é, quando eu ia pra igreja, tinha que colocar um saltinho pra equilibrar, né? Porque senão... Nossa, abraçava a cintura dele, sim, né? ele era enorme. E aí, o que aconteceu? A Luana na faculdade, eu falei assim, Tato, porque eu chamava ele de Tato. Eu falei assim, vamos, tá entrando em oração, orar pela Luana. Porque faculdade, menina nova, né? Balada, isso e aquilo, que não sei o que, aquela empolgação. E vamos lá, vamos começar a orar. E a doença já estava manifestada nele, só que a gente não sabia. E aí a gente estava programando uma viagem, que a gente ia completar 10 anos de casado, né? A gente ia para casa da minha amiga e irmã, que eu falo, que é a Paula, ela mora em Portugal. E aí ele pegou e falou assim para mim, Tata, vamos pra praia, a gente não vai pro Nordeste, a gente vai pra praia aqui em Ubatuba com a Ju e com o Rick, e com o pessoal que vai junto com ele, que é a família da Ju, e pra gente segurar um pouco, pra gente poder fazer uma viagem legal, né? Falei, tá bom. Aí, só que nesse meio tempo, a gente via que a pálpebra do olho dele amanhecia fechada. E ainda a gente brincava, falando, nossa, seu olho hoje tá preguiçoso, hein, tá? Não quer trabalhar, não. Mas ali já era a doença. E eu, como eu tenho diabetes, eu tenho um médico que, assim, eu abro mão de qualquer coisa só pra ir nesse médico. E aí eu falei, vamos no Dr. Rodrigo, o Dr. Rodrigo faz uma avaliação, vê o que pode ser feito, né? Porque daí começou a ficar preocupante. Sim. Porque tinha dia que o olho dele não abria. Aí o Dr. Rodrigo falou, olha, parte ocular, nervo óptico, nada. Eu acho que é estético, né? Aí eu fui fazer um exame e o Dr. Rodrigo, né? Falei, doutor, ele teve problema com alcoolismo, pode ser da flacidez da pele e tal, porque o álcool, ele destrói a pessoa. Né?
né? Ele pegou e falou assim, então, procura um cirurgião plástico, né? Pra ver se dá pra fazer uma cirurgia de correção. Ah, isso a gente vai fazer quando a gente voltar, porque eu nunca me incomodei, né? E a gente Mas sempre... chegava a ficar o dia todo, O dia Kelly, todo. fechadinho assim o olho? O dia todo. O dia todo. Aí um dia até brinquei com ele, que a gente era muito de brincar, né? Eu falei, peraí, deixa eu pegar um esparadrapo aqui. E a gente... Vamos colar essa pálpebra pra e cima aqui. brincando, e brincando. Aí chegou o dia da viagem. A gente ia passar 15 dias em Ubatuba. Alugamos uma casa, tal, tudo, todo mundo animado. Aí ele falou assim, a gente vai... a primeira vez você vai dirigir o cruze e tal, que isso. Eu tinha tirado carta, mas ele não deixava eu pegar no carro dele. Eu falei, você vai deixar? Deixa eu pegar na serra, porque daí a gente já decola. E assim, e sempre um brincando com o outro. Aí a gente, num determinado momento, ele falou, você quer pegar o carro? Eu falei, não, pode tocar. Ele falou assim, eu tô sentindo muita canseira nas minhas pernas. Eu acho que é por causa do carro, né? Que é automático, você não fica mexendo muito a perna. Mas era da doença. Já era a doença manifestando alguns sintomas. Ela já estava assim, muito evoluída. Aí chegamos na praia, ele falou assim, eu vou descansar um pouco. Aí ele deitou na rede lá na casa, aí descansou. E quando deita, pastora, o líquido, ele volta a se recompor na medula óssea, né? E aí ele conseguiu, ele falou assim, Tata, vamos fazer caminhada, né? Eu tô achando que eu tô precisando caminhar um pouquinho. Mexer com as pernas. Aí a gente foi. Aí eu falei, chama o tio. Parece que é Deus conduzindo tudo, né? Aí a gente chamamos o tio. Tio, vamos caminhar? Vamos. Chegou num determinado momento, ele começou a cansar, ele caiu dentro de um buraco. Ele caiu dentro de um buraco, a gente não conseguiu levantar. Ele não tinha força nas pernas mais. Aí eu falei, e agora? O tio pegou e falou assim, o jeito é chamar o Paulo, porque o Paulo e o Ricardo é grande. O Paulo tinha 1,90 m, o Ricardo 1,90 m. Vai ajudar. Não conseguiram, porque dobra o peso, né? Sim. Aí ele foi rebocado por uma caminhonete, que ninguém da praia. Foram 16 pessoas. Pra tentar buscar, tirar ele dali. Não conseguia. Aí ficou aquele constrangimento, ele pegou e falou assim, Tata, não vai ter jeito. O Paulão vai ter que pegar a caminhonete para poder me tirar. E assim foi. Aí o Paulo amarrou ele na corda, tudo. Aí puxou ele. Aí a gente foi para casa. Ali eu já tava mais ou menos assim, firmando em Deus, tudo. Porque quando você volta para a igreja, você fica com o pé fora e, né? E aí foi. Aí eu entrei no banheiro, eu falei, Deus, me dá um médico, porque isso não é problema de ortopedista. Me direciona. Aí eu olhei para ele assim, saí na sala, ele estava todo triste. Aí eu peguei, liguei para minha secretária em Jundiaí. Eu falei assim, Gi, liga para qualquer neurologista, porque o problema do Fábio é nos nervos. Aí ela falou, Kelly, o que está acontecendo? Eu peguei e falei assim, a gente tá indo embora de novo. A gente vai voltar porque o Fábio não tá bem. Mas ele continuou sentindo os mesmos sintomas? Mesmo sintoma. E ele tinha dores ou não? Só essa canseira nas pernas mesmo? Só canseira. Aí a Gi pegou e falou assim, tá bom. Aí ela me retornou no final da tarde, ela falou assim, Kelly, eu encontrei o Dr. Sebastião. Aí eu peguei e falei, tá bom, é ele mesmo. Aí marcamos uma consulta, eu falei, pode fazer particular, porque o convênio dele não tinha esse médico, e pode fazer particular, a gente tá indo embora. Aí ele não queria estragar a viagem do pessoal que tava lá, aí o irmão dele pegou e falou assim, não, eu vou embora, porque você não vai saber dirigir o carro. Você não tem prática, como que você vai pegar um carro numa rodovia assim, e ele não vai conseguir. Não, vocês ficam aí, eu vou instruindo ela, tal. Ele falou, não, eu vou. Aí, do jeito que a gente voltou da praia, com roupa de praia, a gente já bateu direto no consultório do Dr. Sebastião. E ali, a hora que o Dr. Sebastião olhou para ele, assim, já falou assim, falou assim, o caso dele não tem cura, ele tá com uma doença grave.
Aí eu olhei para o Fábio, mas como assim? A gente sentou e ele já falou isso? Sem nenhum exame, nada. Sem nenhum exame. Conhecimento, né? Ele falou Experiência, né? assim, com a pouca experiência de 40 anos do Sebastião, eu vou te explicar. Olha pro olho dele. Aí eu olhei assim, ele falou assim, então, a doença tá manifestando no olho dele. Na parte da ocular, né? Eu falei, mas a gente foi no oftalmo, né? Ele pegou e falou assim, eu vou pedir todos os exames, mas primeiro eu vou pedir o exame do crânio, porque se a doença tá alojada, ele falou o nome científico lá, que era em alguma parte cerebral dele, a gente vai ter que correr contra o tempo para estabilizar. Aí a gente já falou, doutor, corre o risco, né? Ele pegou e falou assim, todos os riscos. Aí a gente foi embora, o Fábio arrasado com a notícia. E ele nem falou assim sobre um tratamento, sobre uma cirurgia, nada. Não existe cirurgia para essa doença. E que doença é essa? Kelly? É miastenia graves. É uma doença Miastenia. é uma doença neuromuscular. Ela é degenerativa, Ela é então ela vai degenerativa. matando Toda a parte cerebral. não, Nervosa. a parte A parte nervosa do cérebro, isso? Porque daí ela para de produzir o hormônio que corre dentro da medula óssea. É um tá. hormônio. E aí ele falou assim, olha, a gente já vai entrar com o miastenon, que é um reparador, né? E é esse remédio que ele vai tomar pro resto da vida, né? Aí eu peguei a carta dos exames, fui na Soban para trocar, aí faltou um código lá, voltei, aí a menina trocou tudo e ele já arrasado. Aí ele pegou, ele só olhou para mim assim, ele falou assim, você não vai me abandonar, né? Eu falei, não, nunca vou te abandonar, ao menos que seja a vontade de Deus. Só falei isso. Aí ele foi para casa, porque daí ele caiu dentro do carro, não conseguia levantar dentro do carro mesmo. Nossa, que... Aí o Ricardo falou, não, deixa que eu e a Kelly, a gente vai correr atrás de todas as guias. O que precisar assinar, você assina, a gente volta, explica para as pessoas, tal, assim, assim, assado. E Deus, ele vai conduzindo, né? Com certeza. Chego lá na Soban, para liberar a guia, minha cliente. Aí expliquei para ela, ela falou, não, você pode assinar. E no dia do exame você apresenta a certidão de casamento, porque era um exame específico, né? Aí, por ele ser muito grande, o único laboratório, clínica que fazia esse exame era Pinheiros. Só que a máquina que cabia a ele não estava funcionando. Nossa. Aí a gente falou, então toca para São Paulo, né? Nossa, além de todo o sofrimento de vocês com a condição dele, ainda tinha Sim. todos esses percalços aí do que vinha acontecendo. Aí eu cheguei na recepção, tal. Aí que eu bato o olho, quem? Minha cliente. Ei, Jesus, é cliente para todo É. lado. Aí eu expliquei todo o caso para ela, ela falou assim, Kelly, posso te dar uma dica? Faz todos os exames, porque tem um exame aqui que é específico, é decisivo para o resultado do exame, do laudo que ele está pedindo. A tomo, dá para esperar, a máquina vai voltar a funcionar, porque os técnicos já estão mexendo nessa máquina. Aí a gente fez. Aí eu nunca me esqueço, quando foi na terça-feira, ele pegou e falou assim, Tata, desmarca todos os seus clientes, porque eu não vou sozinho no hospital fazer esse exame, eu quero que você esteja comigo. Eu falei assim, mas o Rick tá... Ele falou assim, não, quem é minha mulher é você, eu quero você. Ele queria o seu conforto com ele, Eu falei, né? eu tô desmarcando, aí na época que era minha secretária, eu falei assim, ó, o próximo cliente que chegar, explica a situação assim, 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 aí desmarquei, aí eu comecei a acompanhar ele. Aí esse exame que ele fez da eletroneuromiografia, que foi o que determinou. Foi decisivo. É o que determinou mesmo. Ele estava com miastenia graves, já estava no grau 3, né? Bem avançado. Já estava avançado. Aí a gente, um olhando para a cara do outro, jantando. E aí ele falou, e agora? Eu falei, e agora? Que o que a gente gastou em reserva, a gente vai gastar com o que a gente guardou para reserva para comprar o apartamento que a gente estava planejando, a gente vai gastar com você. Ele falou, você não vai fazer isso. Eu falei, vou. Ele falou assim, mas quem guardou a maior parte foi você. Eu falei assim, não, o que é meu é seu, o que é seu é meu. Não foi assim que a gente sempre falou um pro outro.
E aí foi. Aí me indicaram um médico, o Dr. Jefferson. E ele era médico cientista, que estudava doenças autoimunes, doenças raras, né? Aí a gente foi nele. E aí a gente chegou, toda hora que ele olhou pro exame, assim, ele já olhou para mim, olhou pro Fábio. Aí ele já começou a falar. Aí o Fábio já fez a pergunta que deixa todo mundo... Quanto tempo eu tenho, né? Porque é a primeira coisa que deve passar na cabeça da pessoa, né? Ele só falou assim, doutor, eu vou morrer? Quanto tempo de vida eu tenho? Aí o Dr. Jefferson olhou para mim assim e falou, um dia, Fábio, todos nós vamos. Eu não posso determinar quanto tempo você vai viver ou não vai. O que a gente vai fazer, eu vou te ajudar na Unicamp, na Unifesp, e a gente vai ajudar você a fazer um tratamento que eu já vou ser sincero para você, que vai ser um tratamento para te dar qualidade de vida. Porque realmente o que o Sebastião falou, porque a gente falou do Sebastião que ele foi uma forma muito grosseira para falar, né? Ele falou assim, não, o Sebastião sempre foi assim. Se tem cura, tem cura. Se não tem cura, ele já fala. Tem coisa que para eles Relata. não tem meio termo, né? Não tem como ser... E para né? ele era normal, né? Natural, do dia a dia, né? E aí eu peguei e falei, Tato, a gente vai correr com você aonde for necessário, a gente vai, né? Aí tinha dia que ele estava animado, tinha dia que ele estava desanimado. E aí passou. Aí a gente foi tocando a vida, remédio para lá, remédio para cá, e o médico aumentava as doses dele, a gente já tudo por telefone, conversando com o médico. Aí quando foi um dia, a gente foi numa consulta, aí eu falei pro médico, ele tá com muita canseira. Aí o médico falou assim, vamos controlar, por quê? Porque se a doença subir por o pulmão, pode complicar, né? E o que vocês queriam era uma qualidade de vida Sim. melhor para ele nesse momento, Sim. né? Aí, num exame que o Dr. Jefferson colocou ele numa máquina e me chamou na sala, ele falou assim, Kelly, já vai conversando com ele a possibilidade de uma cadeira de roda. Eu só olhei para ele e falei, doutor, ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar. Ele falou assim, mas vai conversando. Porque você é carinhosa com ele, você tem um jeitinho certo de conversar. Porque se eu falar... Vai assustar. Vai assustar. Porque daí eu vou falar num termo médico mas você com jeito você vai conseguir. Aí a gente foi para casa, tudo, ele desanimado. Só que nem deu tempo, pastora, de eu chegar e falar assim, viu? Vamos tentar, né? Não deu tempo. Dia 16 de junho, eu cheguei em casa do serviço, ele cansado, com falta de ar, mas assim já. Aí ele pegou e falou assim, preciso te falar uma coisa. Eu falei assim, não precisa, porque eu já vi. Ele tinha feito na roupa sujeira porque não conseguiu chegar no banheiro. Ele falou, não se preocupa. Ele pegou e falou assim, pra mim, não fala pra ninguém essa vergonha. Eu falei, jamais. Tudo que a gente passa dentro de casa, eu só falo aquilo que você me permitir. Ele falou, tá bom. Aí eu vi que ele começou a piorar. Eu falei, Fábio, você vai ter que ir embora. Eu vou ter que levar você pro hospital. Ele pegou e falou assim, se você me levar, você vai me tirar no caixão. Eu falei, mas eu não posso ficar com você aqui. Mas vamos fazer o seguinte, vamos decidir com a família, que a família era unida. Você entendeu que naquele momento ele precisava, além dos seus cuidados, de cuidado de mais profissionais ao lado dele. Porque ele já estava começando a ter parada respiratória. Aí a gente levou na Soban. Quando ele chegou na mão do Dr. Antônio Marcos, ele teve a primeira parada respiratória. Aí já entubaram ele. Aí meu cunhado, William, cadê esse médico? William, entra lá dentro, William, eu vou entrar a porta dentro, William. Aí, Kelly, se acalma, porque a gente chegou em tempo, já o Fábio tá saindo por ali, a gente vai embora pra casa. Aí, Dr. Marcos, quem é a esposa de Fábio, Rogério ou acompanhante? Aí a gente chegou,
Aí o doutor me chamou na sala dele, ele pegou e falou assim, você sabe da gravidade? Eu falei, qual que é a gravidade, doutor? Aí ele pegou e falou assim, você sabe que ele tá com uma doença? Eu falei, não, a gente sabe, tá acompanhando e tal. Doutor Jefferson já nos orientou a tudo, né? Ele falou assim que os riscos maiores seriam se chegasse no pulmão. E aí tinha chego. E tinha chegado. Ele falou assim, a gente induziu o Fábio para um coma, mas a gente vai começar a tirar a sedação e vamos ver como ele reage. Eu só falei para ele, doutor, ele tá correndo um risco. Aí o médico olhou para o William, me deram água, aí eu me descontrolei. Aí o doutor Antônio pegou e falou assim, vamos esperar ele sair do coma, a gente vai ver como ele reage. Só que quando começaram a tirar a sedação dele, viu que ali já não tinha mais como. Aí nos chamaram, falou assim, ó, vai ser melhor levar ele pra UTI. Eu falei, não, o senhor tá me enganando. Ele falou assim, calma, vamos levar ele pra UTI, porque lá ele vai ser acompanhado e tal. Eu falei, tá bom. Aí, com muito sacrifício, todo mundo conversando comigo. Aí a irmã dele pegou e falou assim, Kelly, vamos fazer uma oração, você faz na tua fé, eu faço na minha, né? Vamos fazer uma corrente de oração pelo Fábio. Aí o Dr. Marcos pegou e falou, ele tá subindo pra UTI. Se você quiser acompanhar ele, você acompanha. Só que daí na hora que chegou lá na UTI, eles estavam fazendo o procedimento, aí até passar o caso pro médico da UTI e tal, tudo, a gente ficou. Aí o médico chamou, falou assim, só a filha e a esposa, né? Aí a Ana e Caroline não quis entrar. E aí eu peguei e falei pro seu Doraci, que era pai dele, eu falei, o senhor vai entrar? E ele pegou e falou assim, vou. Só que assim, eu acho que ali eles já estavam chamando a gente para preparar a gente. Despedir. Aí Quantos chamaram anos ele tava, Kelly? 43. 43 Muito novo, anos. né? Sim, muito. Aí a gente chegou, aí a assistente social, aí eu olhei para ela e falei, quem que é você? Desse jeito, assim, já... Jeito Kelly de ser. É. Aí ela falou, calma, dona Kelly, eu sou assistente social, o psicólogo vai vir aqui. Eu falei, por quê? Eu não tô passando por nenhum problema psicológico para passar com um psicólogo nesse momento. Já falei logo assim. Aí, calma, dona Kelly, toma esse remédio. Eu falei, não precisa de remédio, vocês estão querendo me dar calmante. E de calmante eu já sei, para mim é bala. Porque eu já tive a primeira depressão, né? Eu falei, não vou tomar nada. Aí ela falou, então se acalme, se não quer tomar, a gente vai respeitar, você se acalma. Eu falei, tá bom. Aí o psicólogo veio, conversou. Eu falei assim, vamos parar de enrolar? O que você quer falar pra gente? Aí o psicólogo, calma, dona Kelly, você tá muito nervosa, que isso, que aquilo. É melhor você ir ver o seu Fábio pra ver que ele tá bem, só que não se assusta, que ele tá ligado nos aparelhos já. A gente já fez a intubação dele. Eu falei, se ele tivesse bem, você concorda que ele não estaria entubado? Ele não tá bem, né? Já com o jeito delicado de ser, né? O jeito Kelly. Aí eu falo que pra mim foi um momento assim que a segunda vez que eu ouvi a voz de Deus mesmo ali. Eu entrei, cheguei do lado dele, aí segurando na mão dele, eu falei pra ele, Tato, você tá me ouvindo? Se tiver, você aperta minha mão. Ele apertou minha mão. Aí teve um momento ali que meu sogro pegou e falou, eu vou ligar pra Rutinha acender vela. E foi na hora que Deus falou, despede porque eu tô recolhendo. Você ouviu a voz de Deus ali Sim, no leito dele? Deus falou, despede porque eu tô recolhendo. Aí eu peguei e falei assim, você tá me ouvindo? Vamos fazer a oração da despedida pra você descansar. Eu falei, o senhor vai acompanhar? Porque Deus vai levar. Eu falei assim pro meu sogro. Ele falou, não vai, Kelly. A Rutinha tá fazendo oração pro anjo da guarda, pros anjos, pros mentores. Eu falei, seu Doraci,
Deus vai recolher. Deus falou, vai recolher. Aí, a gente fez a oração. Eu falei, aperta minha mão para saber que você tá me ouvindo. Sim. E ele apertou, correu uma lágrima assim do olho dele. Aí ele pegou e falou para mim, o seu Doraci, amanhã a gente vai chegar aqui, Kelly. Você vai ver, ele já vai estar desentubado, vai estar sentado, vai estar conversando. Eu falei, não vai, seu Doraci. Não vai. O senhor pode ter a plena certeza que não vai. E o não doendo dentro de você, né, Já. Kelly? Que o não é O não de difícil. Deus naquele dia pra mim foi. Aí a gente foi pra casa, tudo. E eu sentada, eu falei, eu vou dormir em casa. Não, você vai ficar aqui e tal, tudo. Aí eu fiquei no quarto que era dele quando ele era solteiro. A noite inteira sentada na cama. E aí Deus ali já tava no trabalhar dele. Aí amanheceu, eu falei, ó, eu vou descer, tomar banho pra gente ir pro hospital. Aí quando foi 11h, a Soban ligou. Aí já pediu pra ir, eu tava lá embaixo na minha casa, tomando banho. Aí quando eu subi, eu falei, ué, cadê o carro, né? Aí você não estava no momento da ligação, Não. então. Os familiares, os pais que receberam a ligação. Recebeu a ligação lá na casa da dona Regina. Aí foi o Ricardo, foi a dona Regina, foi o seu Doraci, foram tudo para o hospital. Pra saber aquilo que Deus já tinha falado para mim. Aí a hora que eu cheguei, eu falei, ué, cadê o carro do seu Doraci? Né? Aí eu entrei, eu falei, Rê. Aí a Rê parada, assim. Eu falei, o que aconteceu, Rê? Ela pegou e falou assim, ai, meu pai deu uma saída. Eu falei, tá, eu vou esperar então. Ela falou, Kelly, entra aqui. E nisso, o William tava conversando já com o Ricardo pelo celular. E aí falaram pra ele que ele tinha descansado, né? Aí o William pegou e falou assim, Kelly. E eu olhei assim pra ele e falei assim, não precisa falar. Eu sei que Deus recolheu ele. Esse momento é muito doloroso, né? Sim. E quem vai dar notícia não sabe como falar, qual a reação que a pessoa vai ter. É muito difícil, tá? Vivendo isso familiarmente. Aí ele pegou e falou assim, você já estava sabendo? Eu falei, desde o momento que eu cheguei naquela UTI, Deus falou comigo que Deus ia recolher ele, né? E aí foi todo um processo, né? Quanto tempo, Kelly, desde que vocês desconfiaram até o falecimento dele? Março, abril, maio, junho. 4 meses? 4 meses. Muito Mas bem. a doença chegou, final de 2017, ela avançou. Ela avançou bastante. E eu falo que Deus, ele me avisou 1 ano antes. Te preparou. Me preparou. Ele me preparou. Que foi quando você recebeu aquela palavra, Foi naquele que eu ia evento passar que por um vocês deserto estavam, muito, muito grande, mas era para mim confiar. que Deus já estava trabalhando no seu coração nisso, né, Sim, Kelly? sim. E a gente achando que era com a Luana, e na verdade Deus já estava me preparando para poder levar. Mas nesse tempo ele já estava firmado na igreja, já estava fortalecido. Sim. Ele fez questão de fazer uma festa no batismo dele. Eu falei, para que tudo isso? É só descer as águas, Fábio? Ele falou, não. A alegria da salvação. Porque tudo para ele era festa. Tudo para ele. Você falava, Fábio, vai vir um casal de amigo aqui. Ah, meu pai. Era uma festa. Era uma E festa. eu tenho certeza que é isso que conforta o seu coração também, né, Kelly? Hoje- Porque a gente sabe aonde tá, que um dia vai se encontrar, Sim. né? Nós que acreditamos na eternidade, a gente... isso conforta muito o nosso coração, né? Sim, De viver sim. o luto, de passar por essas situações. E uma coisa que, assim, por ter outras mulheres também que vivem, estão vivendo ou já passaram por isso, esse processo da viuvez, né? Porque a palavra fala muito sobre a viuvez, para a gente cuidar dos órfãos, das viúvas. Sim. Fala que a palavra fala que Deus, ele é
justiça Sim. para as viúvas. E aí você começou essa fase da viuvez. Uma viúva rebelde, que só brigava com Deus. Tinha dia que eu xingava Deus. Você imaginou isso aí chegando no céu? Olha aqui, Deus, vim aqui hoje pra acertar. Não é o senhor que vai acertar as contas comigo, não. Sou eu que vou acertar as contas com o senhor. A viúva brava. Eu quero saber por que aconteceu isso. Porque, assim, foi um desastre o primeiro relacionamento, que foi consequência de um erro que eu paguei, né? Porque eu sempre fui da igreja, com o primeiro casamento, a gente era do Ministério de Louvor. Aí ele resolveu cair no pecado e quem Pagou a conta? A conta fui eu, porque daí me botaram no banco. Falei, já que é pra mim ir pro banco, eu vou pro mundo. E aí foi quando eu... Ovelhinha rebelde. Toda a vida. Não, hoje você não é. Não. Hoje você Hoje é uma ovelhinha nova transformada. Kelly. Eu louvo a Deus por te conhecer agora. Aí foi uma fase, assim, muito difícil mesmo. Mas quando eu fiquei esses 7 anos, esses 4 anos aí na rebeldia com Deus, tinha dia que eu não tinha força, mas eu fui uma rebelde que eu não enfiei o pé na jaca como eu fiz da primeira vez que eu fui pro mundo, né? Eu tinha uma outra maturidade, Sim, né, Kelly? sim. Um outro entendimento de tudo. O meu luto, ele foi muito pesado, mas assim, mesmo eu xingando Deus, chamando Deus de injusto, que Deus, ao mesmo tempo que me deu uma família, porque mesmo ele no processo mesmo, que a gente estava cuidando do alcoolismo, eu falava que ele era o melhor marido. Ele era um marido assim que... Ele não permitia que esse desvio, né, no caso o alcoolismo, trouxesse prejuízos no relacionamento de vocês. Não. Porque até onde eu sei, e ele tinha um bom relacionamento com a sua filha, Sim, né? muito. Que Tanto é que ela até hoje, né, ela ainda sente muito a falta dele. ela né? não aceita. Ele tinha um carinho muito grande por ela e era Sim. por ele, né? Eles, quando se conheceram, foi no aniversário dela, quando ela completou 13 anos. Ele gerou ela no coração. E ela no coração, e ele no coração dela. Vice-versa, ali foi um encontro, assim, de pai de coração e filha de coração, sim. E até hoje ela não aceita, né? E nesses 4 anos eu na luta aí, batalhando. Aí uns falavam, Kelly, você vai entrar em depressão, Kelly, você tá assada. Mas Deus sempre colocou pessoas assim para estar me ajudando, né? Tive médico, tive psicólogas, depois eu me rebelei com a psicóloga, que ela falou para mim que era para mim ir no centro da macumba. Aí eu falei, o que eu vou fazer lá no centro da macumba? Que ela falou assim, ele tá perto de você. Eu falei, tá bem perto. Aí eu me revoltei com ela porque ela queria fazer regressão para me encontrar ele, né? Oh, meu Deus. Aí eu falei assim, vamos marcar a regressão. Nunca mais voltei pra regressão. Você regrediu. Regredi. Outras bandas. Aí... E aí onde ela vai parar, né, Kelly? Aí eu peguei e falei, não, isso não tá certo. Então, quer saber de uma coisa? Não vou pra lugar nenhum. Aí eu começava a fazer visita nas igrejas, assim, como visitante, né? Aí eu ia na igreja do meu irmão é pastor. Aí eu ia na igreja do pastor Roberto, que são os pastores que, naquele momento que a gente teve a confraternização, ele me entregou esse recado, né? E aí eu visitava algumas igrejas, aí um dia eu me revoltei, não fui mais para igreja nenhuma, e eu ficava acompanhando só igreja, o pastor Cláudio, esses só pastores. Online, isso, só não, online. tudo YouTube, né? E aí vai daqui, vai de lá, e aí todo mundo, Kelly, você não tá bem. Aí a psicóloga que trabalha lá no meu prédio, ela falou, Kelly, que tal você ter um cachorro? Eu falei, mais um? Aí ela falou assim, por quê? Eu falei assim, porque eu já tenho 4, né? Aí ela falou, Kelly, vai ser bom pra você, coisa e tal.
A Rita, ela não podia ser minha psicóloga, mas ela sempre conversava, palavra de amor comigo. Ela falava, vai ser bom você ter um cachorro, né? Aí, nisso, tinha uma médica veterinária que estava sentada esperando para desencravar a unha. Aí ela falou, eu escutei a conversa, né? Porque é tudo aberto ali e tal. Falei, então. Ela falou assim, tem minha amiga. Nasceu uma ninhada de Shih Tzu. E é bom para apartamento. Ela falou assim, a gente dá os primeiros cuidados, coisa e tal. Vamos, caravana. Eu, mamãe e a família. Tudo para ir em Atibaia. Aí, Buscar o cachorro. Aí chegamos lá, tal. Aí escolhi uma pretinha lá, já dei o nome para ela de Charlotte. Aí a mamãe já botou o olho na branquinha. Já quero uma também. Aí ela falou assim, então, mas você viu aquela branquinha que é magrinha, vai ficar sem a irmãzinha, né? O que você acha, né? Eu falei, eu não acho nada, mamãe. É só a pretinha mesmo, é um cachorro, não é dois. E eu sou cachorreira, né? Porque eu recolho cachorro da rua, né? Eu cuido, aí eu falo, vou dar embora. Daí já vai lá pra casa da minha mãe, porque ela tem um quintal grande. Aí eu liguei pra menina, eu falei assim, então, né? Será que dá pra gente negociar as duas cachorrinhas? Porque a mamãe gostou muito, Pensou, né? ficou aqui com a cachorrinha na cabeça. Aí ela, eu não sei, eu falo assim que ela me deu a cachorra de presente, a Meg, né? Porque o valor de uma não era o valor da outra, né? Ela falou, a gente pode dar um desconto. E aí foi, aí eu trouxe a Meg. Você adotou mais um cachorro. Aí eu comprei a Meg e a Charlotte. E aí, porque eu comecei a desenvolver a síndrome do pânico noturno. E como eu, no passado, na primeira depressão que eu tive, eu tentei o suicídio, a minha família ficava preocupada, né? Porque tinha dia que eu já sinalizava, igual o índio, né? Que põe lá a fumacinha. Eu não, eu já sinalizava, puxava a cortina assim, daí os meus sobrinhos já sabiam que eu não queria ver ninguém. E a mamãe ligava e eu não atendia. Isso daí foi por conta do problema, né, de tudo que você passou no seu primeiro casamento. Não, no falecimento do Fábio. Ah, tá. Foi no falecimento do Fábio. Por quê? Eles tinham medo do suicídio, porque eu tentei o suicídio no passado, né? Então, com a situação do Fábio, por eu ter carregado essa tristeza... Aí eles ficaram mais apreensivos com relação à sua saúde, né? Por quê? Porque tinha dia que eu já vinha chorando do trabalho, porque eu sabia que eu já ia ficar sozinha, né? Aí eu já abria, já me dava aquele pânico, aí eu já corria pro banheiro, ligava o chuveiro, já entrava com roupa, mesmo virava uma louca dentro de casa. E a minha mãe com o meu irmão ficava muito preocupada, né? Ela já pensou se ela despenca desse 7º andar aqui, né? Mas assim, mesmo passando por esse problema da tristeza, pela falta do Fábio, nunca passou pela minha cabeça um suicídio. Eu tinha desespero, assim, de ficar sozinha, né? Eu queria companhia, né? E aí eu comecei a escutar vozes à noite, né? Assim, aí eu acordava, aí eu ia pra sacada, aí eu tinha um banquinho, que era o banquinho que ele colocava os pés dele em cima, aí eu ficava sentada. Mas assim, nunca me passou pela cabeça olhar para baixo e falar assim, vamos dar um mergulho ali, não. E nesse tempo você também se preocupou em buscar profissionais para te ajudar? No começo das crises de pânico, não. Eu estava bem relutando em relação a isso. E aí, Deus é Deus. Foi uma moça que ela é cristã, ela e a mãe dela. Ela estava com tumor na unha. E aí a Luciana, que era uma amiga da família, que também era minha cliente em comum, falou assim, tenho certeza, se você for na Kelly, a Kelly vai dar um jeito. Aí essa menina também chama a Kelly, né? Aí ela me mandou mensagem, eu tava na manicure, e eu sincera, né? Eu olhar pra minha mão e olhar pra ligação. Pra mensagem. Eu falei, ai, Grazi. Ela falou, amiga, passa reto. Eu falei, Grazi, você sabe que eu não sou assim. Aí, pastora, a hora que ela me mandou a foto... Vou perder toda a manicure, mas vou atender. Aí, não, a hora que ela falou assim, eu vou te mandar a foto do meu dedo. Eu falei, Grazi, olha esse daqui. Ela falou, amiga, vai, depois você volta pra consertar a unha. Era um tumor enorme.
Aí eu fui, tal, tudo, né? Aí a gente foi desenvolvendo amizade, porque ela ia diariamente fazer os curativos, fazer o laser. E aí um dia elas me pegaram numa crise, porque foram no final da tarde. E eu já estava me preparando para ir embora. Ela seria a última. E aí a Márcia começou a conversar comigo. Ela falou assim, Kelly, tem um profissional? Aí eu comecei a falar um pouco da minha vida, porque você vai criando um vínculo de amizade com o cliente, né? Aí ela falou assim, Kelly, eu tenho um profissional que ele é especialista em luto. Aí eu peguei e falei, não vou não. Não vou, porque se eu tiver que deitar lá para fazer um encontro com o Fábio... Eu tô fora. Aí ela pegou e falou assim, não, Kelly, ele é cristão. Peguei e falei assim, bom, já tá começando a melhorar a conversa. Mas mesmo assim eu fui relutando. Foi de maio até junho, mais ou menos junho, que uma pastora da igreja faleceu, que ela foi atropelada, e ele estava nesse culto fúnebre, eu mandei mensagem para ele, ficou nesse impasse de marcar consulta, aí ele não respondia, eu falei assim, bom, vou esperar, né? Aí a Márcia chegou e falou assim, Kelly, você não mandou mensagem? Eu falei, eu mandei, mas ele não me respondeu. Então, ele tá esperando você mandar a mensagem do dia ou do horário. Eu falei, pra já. Aí, mandei mensagem, foi na primeira consulta, tal, tudo, né? E aí, ele foi fazendo a avaliação, teve 3 etapas de avaliação. Aí, ele chegou num diagnóstico que ele falou assim, olha, você não tem depressão, mas vamos Vamos cuidar do emocional, vamos né? cuidar do Bem abalado. Isso, vamos cuidar do emocional. Aí na minha ficha lá já estava marcada que eu era cristã, né? E aí ele falou assim, se eu tinha alguma igreja, aí eu falei, eu não quero saber de igreja nenhuma. Eu quero saber de resolver minha vida e minha igreja é eu e Deus e acabou, não quero contato com o ser humano. Aí foi daqui, foi de lá e ele foi trabalhando aos poucos, tal. Aí ele falou assim, vamos marcar uma consulta com o seu psiquiatra, que você tem confiança de anos, pra gente ter mesmo a certeza que você não tem uma depressão, que você só desenvolveu uma ansiedade, que também não é uma síndrome do pânico, né? E aí foi, aí eu marquei consulta com o Dr. Francisco, aí eu expliquei tudo pra ele. Nisso, o meu cardiologista também sempre me acompanhou, desde da minha depressão da primeira. Ele sempre falou, Kelly, você tá sofrendo por luto, você não tá sofrendo por depressão. Porque o deprimido, ele não toma banho. Eu falei, na primeira eu não tomava não, vivia encardida. Não comia. Você não ia trabalhar, né? Não ia trabalhar, né? Eu só queria ficar no quarto escuro. Agora não, eu levanto para trabalhar. Era o processo do luto, né? Aí eu peguei, levei o diagnóstico pro psicólogo, tal, tudo. Aí, com jeito, vai conversando daqui. Aí teve um dia que ele quis fazer um devocional comigo. Eu falei assim, você tá aqui para me atender ou para fazer devocional? Ele falou, não, só tô... Então você tava assim, bem arredia com relação à igreja. Tava. Né? Porque era aquele momento que você estava muito fragilizada, culpando Deus pela sua perda, né? Deus, já tive um prejuízo lá atrás. Sim. Agora vem mais isso, né? Então, aí eu falava assim, o que adianta eu ir pra igreja lá? Chega em casa, mais o que agora? Não, ficar xingando Deus, chamando Deus de surdo, que Deus tirou minha família do mesmo jeito que ele deu por 9 anos, ele tirou. E eu falei, não vou. E aí você veio chegar aqui. Aí foi um dia que eu ouvi numa pregação do... Como que é o nome dele? O pastor fala muito. Luciano Fernandes. Não, nossa, o pastor fala demais dele. Luciano Soberano? Isso. E aí eu ouvi numa mensagem dele que uma cliente minha, que também é cristã, e ela vinha também devagarzinho comigo. Todo mundo comendo pelas beiradas, comendo da Kelly. E eu só filmando. Aí quando foi um dia, eu cheguei no consultório, eu falei assim, me dá os 3 nomes da igreja aí que você quer que eu vou visitar, porque eu acho que eu vou logo esse domingo. Aí ele ficou olhando pra mim assim, nossa, mas é assim? Me dá o nome das 3 igrejas? Eu falei, você quer que eu... Aí ele pegou e falou assim, faça uma visita em uma, que eu tenho certeza que lá você vai se dar bem.
pastor de lá é muito amoroso, é da nossa faixa etária de idade, a esposa dele também. Aí eu, com a delicadeza, eu falei assim, eu não tô atrás de faixa etária de idade. Nem de pastor amoroso. Eu falei assim, eu vou, mas não sei não. Aí ele falou assim, vá, Kelly. E depois eu já vou mandar mensagem pro Rodrigo e você vai. Eu falei, tá bom. Aí, toda empolgada, falando pra todo mundo que eu ia pra igreja. O irmão ficou super feliz, né? O meu irmão que é pastor. Aí eu falei, vou visitar uma igreja. Aí o psicólogo falou, assim, assado, vamos ver, né? Ele falou, não, minha irmã, vá, nem que você vá, fica um pouquinho, né? Aí eu falei assim, mas se a igreja for preta, escura, não vai rolar, não. Olha só. Não, mas a pessoa só andava de óculos de sol. Não onde entrava. Aí chego eu, decidida, vou pra igreja. Do mesmo jeito que eu entrei de óculos escuro, eu saí. Então, conta isso, Kelly. Gente, é surreal isso daí. Ó. Aí... Por que você vinha de óculos escuros pra igreja mesmo, Kelly? Pra não ter contato com ninguém. Ela não queria conversar com ninguém. Não. Aí o pastor Toninho, nem conseguiu falar, o que esse homem tá olhando pra mim? E ele assim pra mim, ó. A louca do rolê. E ele assim pra mim, eu olhando, porque meu óculos, ele é bem preto, né? E como ele tem grau... E o Tony é daquele que vai ver, abraçar e ver quem é não, você. ninguém chegou perto de mim. Aí, vamos, meus irmãos, uma boa semana, vamos fazer a oração de agradecimento. Eu falo, aqui logo quando fala do dízimo termina, né? Então, peraí. É agora que eu saio. Eu já botei... Não, saía mesmo assim, no meio do culto, não tá nem aí. O povo ficava pra trás. Aí, a hora que o pastor... dava a bênção, eu já tava na minha casa. Já tava na minha casa. A hora que ele começava a falar que já tava. Aí eu comecei a marcar, né? O horário que acabava o culto, que era de manhã, né? Aí eu falei, é aqui mesmo que eu vou ficar. Você veio logo na época da quando pandemia. Voltou os cultos. Isso, foi. Aí eu chegava na segunda-feira, ele falava assim: você conversou com o Rodrigo? Eu falei assim: do jeito que eu entrei de óculos de sol, eu saí. Ele ficava assim pra mim, mas quando você vai conversar com ele? Porque ele tá esperando. Eu peguei e falei assim, a hora que eu tiver vontade, eu converso. Deixa eu estar pronta. Não fica me impressionando, não. E aí foi. Aí ele falou assim, domingo que vem você vai? Eu falei assim, mas você não combinou comigo um domingo sim, um domingo não? Ele falou, não, mas se você quiser ir todo domingo, não tem problema. Combinado, mas não precisa ser regra. Eu falei, tá bom. Aí, um dia eu levantei, assim, eu vou na igreja, né? Aí vim. Óculos de sol. E sempre dava de cara com quem? Pastor Toninho. Aí eu falei, esse pastor chegar perto de mim, já vou manifestar a mula de Balaão aqui. Vou dar um coice já. Gente. Aí eu falei, não. Aí eu ia embora, assim, chorando. Aí teve um dia que eu peguei e saí daqui da igreja, fui lá pro parque da cidade. Aí eu ficava assim, Kelly, você precisa se ajudar a ter contato de novo com as pessoas. Porque mesmo você brigando com Deus, as pessoas não têm culpa, né? Mesmo você chamando Deus de surdo, as pessoas não têm culpa do que você está enfrentando. E eu conversando comigo mesmo, né? Aí eu fui embora para casa. Aí, domingo que era para mim, que eu ia vir no próximo domingo, eu não vim. Que foi quando meu irmão infartou. Que ele teve o segundo infarto. Aí eu não vi. Aí ele tá... Daí no outro eu também não vim, porque a gente tá naquele processo correria e ele na UTI. Aí eu falei assim pro psicólogo, né? Eu falei, manda mensagem pro pastor que eu vou marcar com ele de ir na igreja, mas agora nesse momento eu tô com meu irmão, ele tá infartado e assim, a gente é família pequena, tem que ficar perto, né? Tá. Aí ele falou, não, se sinta à vontade, né? Aí, quando passou que o meu irmão saiu da zona de risco mesmo, aí eu falei, Nice, eu vou pra igreja, né? Ela falou, você vai mesmo, Kelly, isso, o Júnior vai ficar muito contente, porque ele tá perguntando, né? Se você tava indo pra igreja, ele sempre, a primeira pessoa, quando ele entra na UTI, ele pergunta de você. Eu falei, não, fala pro irmão que eu tô equilibrando, logo. Aí foi. Aí, eu vim pra igreja. Aí eu dou de cara com quem na porta? Justo na porta. Pastor Toninho. Mas eu já tava sem óculos. Ele falou assim, a irmã do olho puxado, agora eu sei quem que é. Eu só entrava de óculos, escuro.
Aí foi. Aí eu peguei no final do culto, eu falei, não, hoje eu vou ficar até o final e vou falar com esse pastor, né? Aí foi o quê? No primeiro convocare. Aí eu falei com o pastor Rodrigo, ele falou assim, eu vou ver minha agenda, a gente vai marcar, eu já tô sabendo do que tá acontecendo, tal. Eu falei, então tá bom. Aí foi um dia, eu não vim na igreja, aí ele me mandou mensagem, perguntando como que eu tava, meu irmão tava, aí eu falei, aí ele falou assim, vamos marcar um horário? Aí no começo dos atendimentos era de quarta-feira, 11h30, né? Aí eu fiz primeiro a amizade que o pastor depois me apresentou a Audi, depois eu encontrava a Ritinha aqui, aí eu firmei a amizade com a Ritinha e fui aos poucos. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu tô melhorando, né, Deus? Você Porque vê agora eu tô começando. Outro dia eu fui tomar um café. Nós fomos orar na casa da Audi. Aí a gente sentou para tomar um café. Aí o Toninho falou assim: eu acho tão legal, né? Você é amiga da Kelly. Não sei que assunto entrou. Ela falou: olha só, Deus sabe como eu suei você é amiga da Kelly. Eu falava, pastor Rodrigo, eu tô quase desistindo. É muito difícil. Eu não deixava me aproximar, não. Ela falou: olha, foi suado ser amiga da Kelly. Mas vocês veem a importância da igreja, né? O papel da igreja em tudo isso. Sim. Porque são pessoas de mundos diferentes, problemas histórias diferentes, né? Mas com o propósito de ajudar alguém, de se relacionar com alguém, de ter comunhão, né? E muito bacana isso. E pra mim era muito difícil, né? Porque assim, é o que eu sempre falava, né? Que com os meus clientes eu era uma pessoa, fora dali eu era outra, né? Porque daí eu já me fechava no meu mundo, eu não queria saber. Mas eu tinha que me esforçar para mim poder me relacionar. Você entendeu que parte desse processo dependia de você, né, Kelly? Sim. E aí você fez sua parte, somente né, para que de tudo mim, acontecesse, né? E aí, para mim foi um momento muito importante de se firmar mesmo. Foi quando a pastora começou a fazer um devocional, né? De oração. Online, jejum. E eu falo para a pastora, até hoje eu não parei. Amém. Não parei, né? E isso foi me fortalecendo dia a dia, né? Aí eu fui fazendo amizade com a Cris, fui fazendo amizade com a Cris do Louvor, e aí foi indo, né? Foi indo, aí teve uma irmã que já olhou torto pra mim, eu já olhei mais torto pra ela, aí a gente já, né? Aí eu falei, opa, essa daí não. Então, eu sou bem seletiva, né? Mas olha como, só cortando um pouquinho, Kelly, como são as coisas, né? Nesse processo, quando a Kelly chegou, nós também estávamos no processo de perder o Samir. Então, como igreja, era a primeira vez que a gente ia passar por esse processo de ter alguém muito perto nosso, vivendo o luto e a gente tendo, né, o que todo mundo fala, é 1 ano para você viver esse luto. Aí chega a Kelly, que fazia 3 anos que ela tinha perdido uma pessoa e ela não tinha saído desse luto. Então, assim, a sua vida foi uma escola para nós também. Que a gente estava iniciando esse processo com a Cris, com a perda do meu irmão, que tinha acabado de falecer aos 40 anos também, deixando 2 filhos. E aí chega você, foi muito junto, assim, né? Sim. Indicada por um psicólogo. E aí, quando o Rodrigo ouviu a sua história, a primeira coisa que ele falou, Débora, a gente tem que cuidar da Cris. Porque a Cris está começando a viver um processo do luto. E a gente recebe uma pessoa que faz 3 anos que está nesse processo e está lutando para poder ser curada emocionalmente, né? Passar por tudo isso e você olhar e falar assim, hoje eu estou curada, eu consigo me relacionar. Sim. Eu não vejo Deus e culpo Deus, né, Kelly? Não uso mais óculos de sol, sorrio para as pessoas. E eu falei pra Paula, né, que é essa amiga minha que eu falo que ela é minha irmã do coração. Eu falei assim pra ela que eu tava agindo como uma criança birrenta, né? Que briga com o pai, que xinga o pai, aí depois se arrepende, chora.
Aí briga de novo, faz rebeldia, né? E aí eu falei, não, agora tá na hora de amadurecer, né? De procurar outro caminho, né? E aí eu comecei mesmo a jejuar em favor da minha vida, mesmo assim, para Deus restaurar mesmo aquilo que eu tinha perdido, né? Você foi se era- fortalecer, né, sim, Kelly, em Deus. em relacionamento com as pessoas, né? Porque assim, as pessoas não tinham culpa de nada, né? E assim, e hoje eu entendo que o que Deus fez, né? Eu tenho a plena certeza que ele tá salvo, né? Uhum. E como todo mundo fala, né? Que é uma pedrinha Na sua que, coroa. que Sim, tá É o lá, seu né? galardão, exatamente. E a gente foi caminhando junto, e ele foi se fortalecendo, né? E eu sabia já, depois tudo veio ao entendimento que eu ia passar por isso, né? Sim. Mas ao mesmo tempo eu não aceitei, porque eu falei assim, quando será que eu vou ter uma família de novo, né? E quando eu comecei a questionar isso com Deus, né? Que Deus tinha tirado minha família, que eu ia ser um nada, que isso, que aquilo, e brigando com Deus, chamando Deus de surdo, né? E aí a gente começa a buscar, né? E foi daquele momento que quando a pastora começou a fazer o online, né? Uhum. E a gente eu fui me fortalecendo. Amém. Teve um momento que a pastora estava com um gripe forte, ou uma das meninas não teve, mas mesmo assim eu falei assim, não, eu sou Sim. capaz, não preciso estar acompanhando, né? Uhum. E aí eu segui, né? Uhum. E aí eu venho orando assim para cada vez mais mesmo me relacionar. Foi um momento muito importante também no evento que eu e a pastora teve, né? E ela falou assim, Kelly, eu era meio ressabiada de chegar perto de você. Eu falei, era. Então, pastora, Eu era. vem aqui que eu vou te contar um assunto. O Toninho falava assim pra mim, amor, você tem que se aproximar da Kelly. Eu falava assim, amor, calma, que ali tem que ser bem devagar. Ali o muro é mais alto. Vamos devagar, que uma hora acontece. E assim, e é todas as pessoas, viu? É todas as pessoas. Para se aproximar de mim, é assim, tem uma Mas, certa... gente, ela é do coração, ela é toda amorosa, ela só tem essa casquinha. Porque ela é toda derretida, viu? Toda derretida. Isso aí é só uma armadura que... A gente bate para depois alisar, é mais ou menos assim. E a Audi teve muito trabalho, e ela falava assim, amiga, eu não vou desistir de você. Aí eu pensava comigo, falei, vamos ver até quando. Resistente essa mulher. Ô, Kelly, e esse seu relacionamento com Deus, né? Essa renovação que ele fez em você, a gente sabe que você tá na fase, né, do tratamento de encerramento, graças a Deus eu creio que você se ajudou muito nesse processo, Sim. né? Porque a gente vê muitas mulheres tentando sair de uma zona de conflito, mas não faz nada, né? Você procurou profissionais, você fez sua parte espiritual, Sim. que é o seu relacionamento com Deus, esse seu retorno, né? E hoje você, nas suas orações, você se sente assim, livre em falar com o Pai? Sim, sim. Esse peso das conversas pesadas. Aí eu falo, Senhor, eu te chamei muito tempo de surdo. Mas vamos bater um papo legal agora, né? Porque comigo não tem esse negócio de, no clamor, no blá blá, não. É assim. Senta aqui que nós vamos conversar. Do jeito que eu tô conversando com vocês, a minha oração é Amém. essa. Então, assim, eu falo que hoje o meu relacionamento com Deus foi lindo para mim mesmo. Assim, não foi como que eu posso explicar? Superficial. Não, foi algo profundo mesmo, né? Uhum. Foi algo profundo, assim, porque hoje eu falo, assim, que eu me arrependi muito, né? De ter brigado com Deus, de ter ofendido, né? E assim, mas dentro do meu processo com o pastor, ele falou, minha irmã, Deus Nem não se tava importa. nem aí pra você. Ele só tava escutando, falei, deixa ela espernear, a hora que ela acalmar, a gente, né? Conversa. Sim, e pra mim foi determinante, foi no evento que a gente tava no aniversário,
E aí a pastora começou a conversar comigo, a falar comigo, aí eu comecei a falar com ela, né? E aí ela pegou e falou assim, e o que que você tá fazendo fora do altar? Aí eu, Gente, a Kelly né? tem um ministério. Nesse processo todo da Kelly, ela teve muitas desilusões, né? Sim. Ministerialmente. E aí ela se afastou do ministério, se afastou da igreja, né? Mas eu acredito que Deus sempre esteve lá dentro de você, né, Sim, Kelly? Em sim. nenhum momento, Não. né? E aí a Kelly não podia nem ouvir falar mais do ministério dela. Não. E aí, nesse dia, nós estávamos lá, nesse aniversário, e ela contando, eu falei assim, gente, quando eu vi, já tinha saído. Ela deu uma chulapada nela, mas aí não eu foi assim, não. impactei. Aí o pastor, foi assim que ela falou? Foi, pastor. E você? Eu fiz assim. Ele falou, tá começando a ser curada. Porque ele sabe que é assim, né? Era Você ia levantar e ir embora. Sim. Exatamente. E aí, olha que lindo, né? Depois disso, a Kelly, então, decidiu, né, a fazer aula de canto de novo, porque ela estava há muito tempo fora do ministério, né? E aí ela tá fazendo as aulas de canto, né, Kelly? Já está aí num processo para tá retomando, aí vai ser sua parceira de Olha que ministério. bem, é isso mesmo. Tô buscando. Mas é essa a importância, tipo, você sabe o seu chamado, você sabe o que você tem que fazer e você tá tendo atitudes de fazer. Sim. Porque às vezes a gente tá falando, né, mulheres que inspiram, e por isso que eu chamei a Kelly. Porque tem muita mulher que precisa sair daquela zona de conforto e não sai. E fica falando, mas eu queria, mas e se fosse? Não, tem que ter uma ação, tem que ter uma atitude. E glória a Deus pela sua vida, Kelly. E eu sei que é um processo que logo mais você vai estar inserindo com a gente ali no ministério. Sim. Eu tenho certeza disso. E é o que eu sempre falei pro pastor, né? Eu falei, pastor, eu tenho que ir muito devagar. Por quê? Por tudo que eu passei, né? Mas assim, mesmo eu estando devagar, eu tô me lançando, né? Então, assim, antes eu não orava, era assim, Senhor, abençoa minha noite, já tá dormindo, né? Hoje não, hoje eu tenho um momento... Você tem relacionamento sim, hoje, né? uma conversa, assim, legal com Deus mesmo, né? E é o que eu falo. Para essas pessoas que estão vivendo essa situação de luto, ou outras situações, ou situações familiares que a gente passa, né? É assim, por mais que você venha para terapia, em consulta com o pastor, mas a tua cura não depende dele. Sim. A tua cura depende de você. É você se lançar. Sim. Ele só te dá o caminho, né? Ele te dá o caminho e fala, é por aqui. Você quer? É assim. Esse é o caminho. Você quer? É assim. E isso eu mesmo tive que ir trabalhando comigo. Porque eu não sou muito de ficar dando ouvido para as pessoas, não. Por tudo que eu passei lá atrás, né? E assim, mas olha que lindo, se fecha, né? Mas olha que lindo. Ela se abriu de novo, né? Para que Deus faça o novo na vida dela. E nós temos que chamar ela aqui de novo uma vez, viu, Débora? Sim. Porque, assim, gente, tem muito mais novidade vindo por aí, né, Débora? Tem. A gente teve um cafezinho antes de entrar aqui, tem novidades, assim. Tem. Coisas lindas Deus fazendo na sua vida de restauração, né? E agora o que eu, assim, venho mesmo pedindo para Deus mesmo, né? Ter a família. E quando eu comecei a orar a Deus para pedir mesmo uma pessoa na minha vida, que eu estava decidida mesmo, eu já falei, tem que saber cozinhar. Ela passou a lista para Deus. Deus. Passa até roupa, Débora. Cozinhar, gente? fazer serviço de casa, já vem com filho, já, porque eu não vou ter mais filho, né? E tem que ser cristão, não precisa ser perfeito. E assim, no topo da lista... Não precisa ter perfeito, só precisa ter. Cozinhar, passar e vir com filho. Perfeição tá longe disso. E assim, no topo da primeira lista tem que ser trabalhador, né? Então, isso pra mim é indispensável, né? E eu acho que Deus, ele tá ouvindo as minhas orações. Com certeza, né? não ache, tenha certeza. Então... Kelly, esse é seu versículo, eis que faço novas todas as coisas. E Deus tá fazendo. Amém, eu creio, e glória a Deus pela sua vida. A gente agradece você por ter topado esse desafio, né?
de inspirar outras mulheres, porque você é empresária, olha tanta coisa que você viveu, né? E você não desistiu, você lutou, você ergueu sua cabeça. E que mulheres que estão assistindo ou ouvindo esse testemunho possam se inspirar na sua vida, porque você é uma mulher de inspiração. E eu sei que esse versículo aqui fala muito a sua história, que Deus ele já tem feito muitas coisas na sua vida. E a gente quer agradecer você por ter aceitado. Sim, eu sei que Deus é na sua vida. Sim. E muitas coisas ainda a gente vai ver, vai participar. Com certeza. E vai, como que fala? Não é conquistar, a pessoa vai comemorar. Vamos celebrar. Exato, nós vamos celebrar com você muitas coisas ainda que ele há de fazer. Sim. Amém? Se qualquer mulher que estiver passando por isso, quiser uma palavra mais próxima, né? Hoje a gente aleluia! Se aproxima aí marca um café. Meninas, prestem atenção nisso, hein? Antes ela nem queria conversar. É pra poucos, né, gente? Aproveitem. Já tô começando a me abrir. Não posso me fechar. Mas é isso. É assim, pra vir pro novo, tem que partir de você. Sim, você tem que se lançar. Aberta. Isso. Não. Inclusive, uma pregação que a pastora outro dia fez de terça-feira, né? Do raso, né? Não pode. Sim. Você tem que se lançar mesmo, né? E assim, e mesmo nos dias mesmo de aflição, porque eu não vou dizer, que hoje eu tô feliz, tô isso, não. Tem meus momentos, assim, de respirar fundo, né? Mas, assim, em vez de você brigar com Deus, falar palavras, assim, que vai entristecer, você fala, Senhor, me ajuda. Pega na minha mão, Senhor, e vambora. E é assim que eu tenho feito, né? Amém. Obrigada, viu, Kelly? De coração, de verdade. Eu sei que você está inspirando muitas mulheres. Sim. Amém? Amém. Meninas, Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Compartilhe o vídeo, curta. Deixe comentário aí, depois as meninas acessam, a própria Kelly vai ler também os comentários, e eu sei que é um testemunho que fortaleceu você e que pode fortalecer outras pessoas também. Beijo! Ativa o sininho! Deus abençoe, meninas! Fiquem na paz. Tchau, tchau! Tchau!